Olá, estamos aqui hoje com uma gigante na área de eventos, uma empreendedora, assim, inspiração para todas nós. Eu vou conversar, tenho a honra de estar aqui hoje com a Michele Sintra. Obrigada. Eu acredito que é a precursora nessa questão de eventos para noivas, mulheres no palco, essa coisa toda. Eu sou Patrícia Calmon e vamos agora falar com a Michele. Tudo bom, Michele? Obrigada, como é que você está? Que honra Muito feliz também de poder, sua agenda, eu sei que é corridíssima, e você ter nos, dado esse momento para poder bater esse papo com você. Imagina, muito obrigada. Estar aqui com você é uma honra, uma empresária com tanta história, com tanta tradição na nossa cidade. Acho que a gente precisa ter esses bate-papos, né? Precisa. O Michele, eu costumo dizer que a gente precisa se apoiar, a gente precisa se encontrar, a gente precisa promover esse tipo de coisa entre mulheres, não levando em consideração aquela coisa separatista, não. Mas eu acho que a mulher chegou no momento que ela precisa ter voz. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando sobre isso, né? Que às vezes a mulher, por se acomodar nessa situação de falta de oportunidade, acaba ficando esquecida. Eu acho que, assim, sem essa coisa de revanchismo, nós temos que nos posicionar, e essa habilidade a mulher tem muito, e você, como a gente estava falando, tem tomado algumas providências para que isso aconteça. Queria que você falasse para mim um pouquinho, para nós todos aqui, como é que foi que começou isso? Como a Michele surgiu? Bom, a Michele é cheia de fases. Mas eu sempre fui uma liderança, eu sempre tive dentro de mim, eu brinco que eu tenho um foguinho que me empurra e não se cala. Talvez por ser uma sagitariana, eu até estudei direito e deixei de me formar porque eu era muito justiceira. Posso fazer só um parêntese? Eu fiz direito também. No terceiro semestre, a minha amiga me disse: Patrícia, o que você está fazendo aqui? Vai ser presa você e seu cliente. Você não está vendo que não é assim que resolve? Aí fiz pós-graduação em marketing ali pela Getúlio Vargas, que foi realmente maravilhoso. Então, tem hora que Deus fala com a gente, tem hora não, sempre Ele fala. Através de pessoas, de circunstâncias, a gente tem que estar alerta. Mas continua, não podia deixar de dar isso em comum. Essa fala. Eu também acho que eu seria presa muito rápido se eu fosse advogada. E aí eu me formei em administração. E sempre muito com essa chama da liderança. Eu sou da fase daquele filme Diabo Veste Prada. Sei. E eu queria ser aquela grande executiva, com muitos projetos, muitas viagens e tal. E tive uma carreira linda de 15 anos nas áreas de marketing e vendas, em grandes empresas. Trabalhei em telefonia e em seguradora. Então você já foi CLT? Já fui CLT por 15 anos. E quando você fez a transição? Que ano, mais ou menos? Em 2015 para 2016. Vem ao encontro do que eu tenho dito em alguns podcasts, que eu tenho percebido já há algum tempo. Inclusive, estava falando com a Renata Laporta aqui num outro podcast, que foi maravilhoso também. E eu falando para ela isso, que eu tenho sentido a migração do CLT para o empreendedorismo. E mais ainda, do setor público para o empreendedorismo. Você vê pessoas concursadas aí que estão querendo fazer uma transição. O empreendedorismo parece que ele está latente ultimamente, não só da mulher, como do homem também, em geral. E isso aí me deixa muito feliz, que você sabe que o que sustenta um país é o setor produtivo. Exatamente. Né? Então, eu acho muito bacana essa mudança que está acontecendo agora, que eu acho que é muito uma mudança de mentalidade. Exato, eu também acho. Eu acho que a gente passou por um período em que era muito valorizada a segurança e estabilidade, e veio da geração aí dos meus pais, que são uma geração que trabalhou
e nos criou numa fase em que a gente tinha um governo militar, a gente tinha muita inflação, uma economia instável, o Brasil não era o que era hoje, né? A gente não tinha essa globalização e essa informação. Mas você colocou em uma situação de Brasil, independente de governos. O Brasil, ele tem uma característica de instabilidade. Sim. Você vê que quantas crises a gente já passou, ou até uma sanitária chegou aqui e arrasou com alguns setores que, graças a Deus, depois conseguiram se reerguer. Claro, eu sempre falo que, levando assim em consideração o sofrimento das pessoas que perderam os seus entes queridos e tudo, mas foi como se diz, um trampolim, eu acho. Então, eu acho que o Brasil, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar. Exatamente. Porque nós temos uma característica que eu acho que ela é bem acentuada de uma certa instabilidade. Você vê, as leis mudam sem dizer nada para ninguém. Sem aviso. Você dorme e acorda já, mudou, vamos nos adaptar. Houve umas mudanças agora na questão da área de alimentação. Por isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que eu não atribuo, porque o empreendedor, na minha opinião, Michele, não sei se é a sua, nós não temos que estar olhando para os lados, temos que ter o foco. Vou e pronto. Porque quando você faz isso, põe o pé, o mar se abre, como foi com Moisés. Acreditar, pega o teu melhor sonho, que eu digo que empreender é isso, e coloca ele para andar. Mas vamos lá, como é que foi? Então é isso, eu acho que o próprio empreendedor, o empreender, ele precisa desse perfil desbravador e resiliente. Com certeza, né? Fato. Então, a gente vê aí pessoas que lá atrás optaram por uma carreira mais estável, ao se autoconhecer, perceberam que tem esse perfil e tem essa necessidade, essa demanda. Tanto que a gente vê aqui na nossa realidade em Brasília, muitas pessoas que já foram funcionários públicos e hoje são empresários. Tem exemplos muito bonitos, até histórias muito bonitas que eu vim a conhecer há pouco tempo. E a gente vê muitas pessoas que estão no serviço público frustradas, querendo empreender. Eu tenho amigas que estão assim, já na minha idade, falando em aposentadoria. Não, eu vou me aposentar para eu empreender. Aí a gente fica assim, sabe, eu não posso desperdiçar tantos anos de trabalho e tal. Mas tem essa vontade, tem essa chama, já teve várias tentativas, sabe? Então, acho isso muito, muito da minha geração. Hoje eu tenho 44 anos, faço 45 daqui a pouco, e eu vejo na minha geração muito essa mudança em que as pessoas valorizaram por uma fase ter essa segurança e hoje buscam mais. E buscam a coragem de colocar coisas novas no mundo, trazer coisas novas. E aí vem muito da gente ter filhos e querer um mundo melhor para os nossos filhos. E aí vem o meu lado, valorizar o empreendedorismo feminino. Eu tenho uma filha. E essa minha filha é muito parecida comigo. Eu tenho pena dela. Não, mas olha, a mulher que você se tornou, é isso que precisa. Imagina ela ali escondida, amuada, reprimida. Não, é isso que tem que ser. Será? E aí você ficou CLT até 2015? Isso. E aí, de repente, como apareceu a Michele trabalhando com esses eventos? Eu tinha essa vontade sempre. E eu acreditava no universo que ia aparecer, quando aparecesse essa grande oportunidade para empreender. Talvez um pouco insegura, mas eu acreditava nisso. Michele, não adianta a gente chegar aqui, eu sou muito contra essa coisa. Você chega na internet prometendo mundos e fundos, que é muito fácil, que a coisa vai acontecer. Não é, existem desafios, mas são todos transponíveis. Claro. Não é? Vida, e o que a gente tem que fazer? Assumir a nossa insegurança, buscar orientação onde a gente sabe que tem. Ter muito cuidado para não contar o seu sonho para a pessoa errada. Exato. Né? Você falou agora há pouco sobre o autoconhecimento. Inclusive, eu desenvolvi um método maravilhoso. E
Já nós vamos, daqui uns dias a gente vai falar sobre ele, onde trabalha exatamente isso. Mulheres a partir dos 40 que querem fazer uma transição de carreira, com uma experiência de alguém que já passou, entendeu? E que sabe os caminhos e como fazer, que existem vários passos. Os obstáculos vão vir, mas é no obstáculo que você cresce. Exatamente. Na bonança, você não vai para lugar nenhum. É no estresse que você constrói. E cada obstáculo que você transpõe na sua vida é um mérito seu, é um pouquinho mais de confiança que você vai adquirindo. Aí chega um ponto que você está uma profissional feita. Claro que sempre precisamos aprender, ouvir pessoas, mas até esse autoconhecimento te orienta onde buscar a orientação. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí veio o que primeiro? Veio as noivas? Qual foi o primeiro, o start, assim, para os eventos? Essa história é muito legal. Eu trabalhava, estava ali no auge da minha carreira, conheci o homem da minha vida. Que coisa boa! E a gente queria casar. E eu sempre eu sou filha de uma família tradicional, e eu queria casar na igreja. É lindo, né, um casamento na igreja, gente. Eu quero saber qual é a mulher. Por mais feminista que seja, respeito, isso aqui não é juízo de valor. Mas, gente, dizer que não é lindo, que não é bacana aquilo, você, com um companheiro, com um homem da sua vida que você elegeu para estar ao seu lado. E eu fui levada ao altar pelos meus pais. Para mim foi muito simbólico, porque a gente casou na igreja que os meus pais casaram, 37 anos antes. E eu chorei a cerimônia inteira. Foi assim, foi muito emocionante para mim. Mas aí, nesse ano, em 2015, em que a gente casou, eu conheci o Fred 2 anos antes. E durante esses 2 anos eu comecei esse processo de questionamento. Já ainda trabalhei até 2016 na CLT, na carteira assinada. Mas em 2015, preparando o meu casamento, me veio uma grande frustração. Porque todos os casamentos, todos os profissionais que eu procurava, eu me sentia assim, escolhendo pelo combo, igual no McDonald's. Eu sei. Você pode escolher esse pacote ou esse pacote. E independente do padrão do fornecedor, eu fui conhecer vários. E eu me senti muito limitada. E eu e o Fred, a gente já estava casando com 35 anos, a gente já tinha uma história, a gente tem personalidades bem definidas, nós somos os nerds legais, a gente brinca, os nerds que deram certo, porque a gente consegue se comunicar. E a gente queria um casamento que fosse mais a nossa cara. Tanto que o feedback do nosso casamento de todos era a gente se sentia na casa da Mi e do Fred. Então, a gente queria que nosso casamento fosse parecido com a gente. E eu tenho uma sogra, que é uma artista. Ela trabalha com madeira de demolição e aço cortem. Nossa, que maravilha! Há muitos anos. E aí, ela, por gostar muito, ter uma proximidade com a área de decoração, ela falou, eu quero ir na decoração com vocês, eu vou dar a decoração para vocês. Aí a gente ia nas reuniões e tal, e ela sempre torcendo o nariz. Não gostei disso, isso aqui. Eu também não. A voz da experiência. E aí, então deixa que isso eu faço. Aí ela fez as mesas. Deixa que isso eu faço, deixa que isso eu compro e restauro. A gente teve vários móveis que eram antiguidades no nosso casamento. E a gente queria uma pegada mais aconchegante, rústica, mas fosse um pouco mais moderna. A gente pegou inspirações americanas e tal. Foi bem legal. E ela fez todo o mobiliário. Olha. A gente só alugou cadeira. Foi um casamento pequeno, para 150, 200 pessoas. Pequeno, hein? Na época era pequeno. Porque depois da pandemia mudaram-se os padrões, né? Mas na época era um casamento simples. E a gente, depois do nosso casamento, ela virou pra gente assim, o que eu faço com esse tanto de tralha agora que eu fiz pro casamento de vocês? Porque eu não tenho loja. Ela tem uma fábrica, ela trabalha sob medida, num projeto de arquitetura. Ela faz esses projetos... Tipo, sob encomenda? Isso. Então, ela falou, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? Aí, nisso, me veio a tal inspiração que eu esperava há tanto tempo. Olha só, o que eu vou fazer com essa tralha? A tralha na mão de um empreendedor... Virou eu um acho grande isso negócio. incrível.
Eu percebi que não tinha fornecedores de aluguel de mobiliário com personalidade. A gente só tinha o padrãozinho ali. Era as Porque cadeiras só era brancas, oferecido mesas redondas, com a toalha branca. com toalha, Era. exato. E aí eu vim com essa proposta de móveis mais elaborados, móveis com madeira de demolição. A gente fez vários painéis de Ascortem, com a cara de Atos Bulcão, aquela coisa mais Brasília. Então a gente trouxe originalidade. Inovação. Eu acho que o momento que nós estamos passando, você já começou lá atrás, é de inovar para crescer. Exato. Inovar para multiplicar. Exatamente. Esse negócio de vir para somar não dá mais. Você tem agora que multiplicar talentos, ideias, o material humano. Você tem que multiplicar. É isso. Isso é liderar o movimento, né? Isso. Nessa minha transição, eu trabalhei ainda 1 ano estruturando a empresa Rose Bueno Móveis, que é a minha primeira empresa de eventos. Ok. Então você começou com a Rose Bueno. Por que Rose Bueno? Rose Bueno é o nome da minha sogra. Foi uma homenagem a ela por ter nos incentivado. Ela nos presenteou com o mobiliário, com a decoração do casamento. E com um ramo de negócio, com um empreendimento. Exatamente. Que presente E de aí, casamento, foi. hein, Michele? Veio o noivo e o empreendimento. Uma nova vida. E uma nova vida. Muito bem. Exato. E aí me encorajou 1 ano. Em 1 ano, esse negócio se provou um bom negócio. Eu tive feedbacks de empresários mais antigos do setor que falam assim, que eu criei esse novo setor no mundo dos eventos, porque ninguém pensava tenho que alugar o mobiliário, só pensava eu tenho que fazer a decoração, ia num decorador. Ninguém pensava no aluguel do mobiliário. E era tudo muito tradicional. É Exato. outra pergunta que eu vou te fazer, mas eu quero ver esse final dessa história. Essa questão do casamento hoje era muito tradicional, como nós estamos dizendo, mas eu tenho certeza que vão chegar para vocês, casais, dá mais, um universo, porque o ser humano é um universo. E muitas vezes um querendo uma coisa e o outro outra coisa. Para unir esse universo de uma maneira criativa que atenda os dois. As duas partes, né? Então, eu acredito que você trabalha com sonhos. Isso. Como que bota o sonho de 2 pessoas quando é o mesmo e quando tem essas diferenças? Como você faz? Na maior parte das vezes são diferentes. E a gente percebe um envolvimento muito maior dos noivos hoje em dia do que antigamente. Antigamente, o noivo mal se envolvia, só fazia questão que tivesse a bebida tal, a comida tal, né? Ou a música tal, mas no resto, na recepção, se envolvia muito pouco. E no meu casamento, Fred se envolveu em 100% tudo. E para mim isso foi muito bom, porque a gente desde o início compartilha todas as decisões, né? Então, me preparou, inclusive, para esse novo momento que a gente vive, em que realmente os noivos se envolvem muito mais em tudo. Eu recebo muitos noivos, até na minha fábrica, porque eles querem ver como a gente vai fazer aquilo, ou aquele material, ou aquela mesa, aquela peça fábrica? do Você bolo. tem fábrica? A Rose Bueno Móveis tem uma fábrica própria, em que a gente produz peças exclusivas para aluguel. Olha, e depois se a pessoa quiser adquirir também, vai lá. Exatamente. Ai, que coisa maravilhosa. Olha aí, gente, quanta informação no universo que a gente pensa que conhece. Exato. Tem que ir a fundo, não tem como. Sempre, em cada setor tem muita riqueza, né? Eu digo que no setor de casamentos, por ser tão desorganizado, a gente se perde. Ainda é desorganizado? Você fez esse último agora, não foi? Foi extraordinário. Ai, obrigada. Tinha até alguém vendendo pastéis Viçosa lá, minha amiga, nem conhecia. A minha amiga foi lá, filmou, achou que era Viçosa, mas hoje nós não fazemos o evento. As pessoas compram os nossos produtos e, dependendo do evento, da ocasião, ela pode usar produtos Viçosa, entendeu? Legal. E foi um evento extraordinário. Foi. O Arena Noivas é uma grande exposição. Você que deu início a esse trabalho? Foi uma motivação que veio da pandemia, né? Como foi na pandemia? Porque a pandemia
para eventos, eu acho que se não foi o setor mais atingido, foi um dos. Foi. Então, como foi que vocês fizeram? Foi devastador, porque ninguém sabia o que ia acontecer e quanto tempo ia durar. A gente não tinha informação para tomar decisão. Né? Então, lá no início de 2020, e a gente vinha de uma fase muito boa. Então, todas as empresas de eventos que estavam bem em 2019 estavam investindo para 2020. Não, a fase estava excelente, por isso muitos não quebraram. Isso. Porque quem teve assim uma orientação, eu digo que foi divina a minha. Foi divina. Porque ninguém imaginava. Não. Mas a orientação divina, para quem teve ouvidos ou até mesmo a sensibilidade, aí cada um vai chamar como quiser. Nosso caso também, quando eu vi aquilo, disse, meu Deus, graças a Deus, nós estamos preparados, porque foi assim, em todos os setores, uma dificuldade muito grande. Em fevereiro, contando, sem contar as perdas que Sim. foram assim, terríveis, que a gente se solidarizou e até hoje ficou uma marca, né? Quando eu gosto sempre de contextualizar, que quando a gente fala da pandemia, a gente precisa deixar de lado um pouco as nossas perdas, que todos tiveram, quando a gente vai falar de negócios. Porque a gente precisa ser muito racional, né? Porque a gente também está lidando com vidas. Com certeza. Além das vidas que foram perdidas pela doença, a gente teve muitas vidas que perdidas pela pobreza. Pela pobreza, mas que continuariam vivos. Eu Exatamente. falei muito isso na empresa. O que está acontecendo é mundial. Não quero vitimismo. Todos estão passando pelo mesmo problema, então todos vamos sair do problema. Exato. Como? Com um olhar para o lado da solução e não do problema. O problema eu já sei. O que podemos fazer dentro disso? Exato. Aí peguei tenho um pequeno conselho, são pessoas que foram capacitadas, graças a Deus, consegui desenvolver uma liderança muito grande na Viçosa, pessoas capacitadas. E dentro disso desenvolvemos alternativas para passar pelo momento dessa maneira racional. Porque se você deixar a sua emoção te conduzir, o resultado é catastrófico. E você falou muito bem, existiam vidas que estavam aí, filhos de quem se foi. Então, tem hora que você tem que parar de olhar para o seu umbigo. Minha empresa, meu problema não é um todo. Vamos juntos. E eu notei o empresário, o empreendedor dando as mãos. Eu tive um apoio tão grande dos nossos fornecedores que eu sou grata a cada um deles. E eu acho que no mercado como um todo isso aconteceu, né? No mercado de eventos, a gente teve muitas iniciativas de união, de trabalhar juntos, teve vários movimentos, mas é um mercado muito desorganizado. E isso foi o grande impacto para o mercado de eventos. Que talvez serviu como um alerta, né, Michele? Acho que como a gente fala sempre, no caos aparecem as soluções. Você falou bem, no estresse... A gente constrói. A gente constrói. Então, eu acho que às vezes a gente precisa passar por isso. Triste quem não passa por problema, triste quem não passa por estresse, porque não cresce. Exatamente. Infelizmente. Não é que a gente deseja, mas faz parte. Faz parte. A Bíblia diz, melhor uma casa em luto do que uma casa em festa, porque é no luto, é na dificuldade que você aprende, que você busca alternativas, que você cresce. E a gente vive em ciclos, né? E a gente tem que aprender nesses ciclos. Exatamente. Aceitar os ciclos. Exato. Na fase da pandemia, nasceu essa inspiração para a Arena Noivas, que hoje já teve a sua terceira edição. Fantástica. Mas como você fez com o projeto? Você teve essa inspiração, ela aconteceu na época da pandemia, você guardou, formatou, foi isso? Não, lá em 2020 ainda, em outubro, um grupo de empresários se reuniu e com essa frustração, essa falta de oportunidade de fazer alguma coisa, para a gente voltar. A gente já vinha voltando devagarzinho e com muita segurança, olhando para um evento com mais segurança. A gente montou uma mostra de Natal
em outubro de 2020, no meio da pandemia. Mas os restaurantes já haviam voltado. Já estavam algumas coisas liberadas com aqueles cuidados, né? De segurança, distanciamento. Uso de máscara, muito álcool, né? E aí a gente quis montar um evento de forma segura. Mostrar que era possível. Então, a gente fez uma amostra inspirada na organização da Casa Cor, com ambientes separados, com um caminho a ser seguido e com todos os protocolos sendo respeitados. Ali, a gente conseguiu unir 68 empresas. E a gente teve uma visitação ali de umas 400 pessoas durante um dia inteiro. Foram 2 dias de exposição, desculpa. E aí... aquilo, no final, eu lembro que eu estava sentada numa escada e olhando todo mundo, estava todo mundo tão feliz de estar trabalhando. Não, a gente queria trabalhar. Eu me lembro que a minha equipe lá, o meu time todo, ficava ligando. Eu posso ir hoje? Tem alguma coisa aí que a gente possa fazer? Eu disse, gente, não, por enquanto não. Quando liberou, as pessoas voltavam com aquela alegria, com aquela vontade. Exatamente. Foi lindo demais de ver esse momento de retomada. Exatamente. Foi muito bonito. E aí, ali, naquela oportunidade, eu tive essa inspiração. Falei, gente, a gente precisa trabalhar juntos, proporcionando essas experiências de mostrar o nosso trabalho, mostrar que a gente consegue trabalhar de forma organizada, segura. E ali, a gente escreveu um projeto. Eu tenho parceiros nesse evento, no Arena Noivas, né? Tenho meus grandes sócios. E a gente escreveu esse projeto, só que a gente tomou a rasteira da segunda onda em 2021. E aí, 2021 foi realmente o pior ano, né, pra gente, para os empresários. Lá em 2020, graças a Deus, a gente, como você disse, a gente veio de uma fase muito boa, então muita gente tinha caixa ou crédito. Então, a gente sobreviveu 2020. 2021, ninguém estava preparado. E a gente passou quase o ano de 2021 inteiro tendo que não trabalhar ou trabalhando com muitas restrições. Foi. Né? E aí, em 2021, a gente ficou ali quietinho. Mas eu sempre eu tenho essa veia de networking, de juntar as pessoas, né? Agrega, né? O espírito agregador. Exato. Mulher, é o que eu digo, assim, se bem usado, a mulher, quando se descobre, ela tem habilidades, assim, imparáveis, vamos colocar. É mesmo. É fantástico. Adorei. E aí a gente, com esse projeto desenhado, coloquei na mão do meu grande sócio nesse projeto, no Arena Noivas, que é o Eduardo Moreira, e ele tem uma habilidade de articulação muito grande, conseguiu uma parceria no governo e a gente conseguiu aprovar o evento para 2022. Uma nova mostra de fornecedores de casamentos ou de eventos sociais, né? Então, a primeira grande mostra desse evento de noivas, do Arena Noivas, foi em 22. Em 2022, em que a gente fez. E 2022 era um ano eleitoral. Então, quando a gente conseguiu aprovar em fevereiro, a gente tinha só até junho para fazer. Porque não pode fazer evento no segundo semestre, no ano eleitoral. Então, é verdade. A gente tinha que fazer o evento até junho. E a gente comprou a briga em 2 meses. A gente fez uma grande exposição com 229 empresas participando. Que extraordinário. E aí vai alimentação, né? Buffets, todas as vestidos, camadas. Noivas, som, iluminação, a parte de bebida, beleza, doce. Passarela, porque tem que montar palco, flores. Olha como você movimenta. É uma cadeia com Eu mais acho de extraordinário. 30 microsegmentos. Quando você chega no evento, que você vê vários setores se movimentando e juntos, interligados. É fantástico. É impressionante. E a sinergia, e aí o cerimonial num casamento é um grande maestro, né? Porque ele tem que conduzir o trabalho de mais de 20 empresas. Eu pude sentir um pouco disso conduzindo o Arena Noivas. E ali em 2022 foram 229 empresas. Em 2023 a gente já foi para o Ulisses Guimarães e a gente teve 314 empresas e uma visitação de mais ou menos 5 mil pessoas. Enorme. Foi ali no Parque Espaço Aberto. Gente, foi lindo e extraordinário. Quem perdeu, não deixe de ir no próximo ano. Vale muito a pena. Com certeza. Se Deus quiser. A gente teve mais de 400 empresas trabalhando
para montar toda a estrutura do parque, que foi, a gente abriu com a Arena Noivas e ele teve outros 3 eventos. Foi e um mês nesse no trabalho parque. todo, seu esposo é sócio teu também, trabalha contigo. Porque isso é uma grande questão, quer dizer, ai, não dá certo trabalhar com o marido. Eu acho que isso aí é tão relativo, sabe? Michele, às vezes, quando você faz um comentário desse, fala muito mais sobre você do que o outro. Exatamente. Porque às vezes o outro está ali pronto para te ajudar. Eu também tive uma grande parceria com meu marido, graças a Deus, não de trabalho, mas de troca de ideias, que ele era advogado e eu empresária. E eu tinha uma admiração, e continuo tendo, embora ele já falecido, pela pessoa que ele era, o trabalho que ele fazia. Eu nunca vi um homem valorizar tanto a mulher como o meu marido. Ele me colocava, tinha hora que eu ficava até sem graça, ele falando de mim para alguém numa roda social, menos. Porque ele tinha todas as mulheres, eu nunca vi o Pedro denegrir ou mesmo menosprezar o trabalho. Inclusive, quando nós precisamos fazer um trabalho de uma advogada para indicar, inclusive, na área que ele não... Tinha áreas que ele era bom em todas. Uma pitbull defendendo a cliente, embora perdeu. Mas o Pedro era fogo. O Pedro é difícil bater ele no tribunal. Mas ela disse, ele tinha levado a ação. Olha só. E ficamos amigos, que advogado é isso, tem ali no momento, mas depois, claro, tem que ver a coisa muito profissional, como você disse, racional. Então, essa coisa de trabalhar com o marido, eu acho muito relativo, foi o meu maior incentivador. Se eu estou hoje aqui reconhecendo as minhas habilidades, tive esse trabalho de autoconhecimento, muito veio da maneira como ele me mostrava as coisas que eu não estava vendo e não tinha visto. E aí, quando você... ele foi um inspirador. Eu tenho essa experiência muito forte e a gente mostra isso para todo mundo. Eu e o Fred somos grandes parceiros. O que eu acho bom falar isso, porque as pessoas às vezes criam essa barreira. Como a gente estava conversando aqui um pouco antes, que o empreendedorismo feminino, a libertação da mulher, a mulher atuando, não precisa ser uma coisa de embate. Exato. Você tem que somar, e você trabalhou isso muito bem em uma ocasião, onde só tinham homens no palco, e você foi lá e disse, não, vamos conversar. Então, eu acho que tudo com uma boa conversa, com argumentos sólidos, você consegue resolver. Eu te parabenizo por isso, porque você está precisando de mulheres em palcos. Nós temos muito para dar. Como diz o Eduardo Rocha, que é assim extraordinário, que eu fiz uma mentoria com ele é uma pessoa extraordinária nessa parte PNL. Ele diz, a pessoa tem que ter feitos. E quando você tem feitos, você tem que levar para outras mulheres que às vezes não estão enxergando aquilo que para você já está desmistificado. Exatamente. Então a gente tem que tem que botar essas mulheres para falar, facilitar a vida até para as mulheres falar. Porque às vezes eu noto muito que elas querem que a mulher fale, mas bota tanto empecilho, tanta coisa, que eu, por exemplo, tenho esse critério, sabe? Tenho que oferecer, vamos embora. Vamos fazer um evento, tá? A pessoa é muito boa, mas ainda não está numa condição de bancar para poder montar um evento. Vamos convidar, vamos fazer alguma coisa ali no social. Claro que tem público para todos, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que desenvolver isso. Porque essa palestrante de hoje que não tem essa condição, ela pode ser uma grande influência no futuro. Exatamente. Eu acho que a gente tem vivências tão ricas quanto a de qualquer homem que está no palco. Com certeza. Só que a gente não trabalhou nesse sentido. E nós temos áreas que eles não têm, a maternidade, administrar um lar e tal. Ai, nosso tempo está acabando. Não é que está acabando, é que senão também fica muito longo. Mas eu ainda queria falar isso, sobre o Inova Mulheres. Fala um pouco para mim do Inova Mulheres, do Mulheres que Lideram. Como que isso aconteceu? Pois é, e eu era aquela profissional que falava, não, eu não sou feminista, eu quero que o homem abra a porta do carro para mim, mas eu quero gentileza. Tá errado, Michele? Não está errado, de eu jeito também nenhum. Gosto. Porque isso, a gente... É a troca, eu acho. São trocas de gentileza. Você não abre a porta para o seu filho? Né? E é gostoso, isso que você está dizendo é muito engraçado. Quando existe essa troca entre um casal, eu achava maravilhoso. Às vezes serviu o meu marido. Eu gostava, ele ficava tão alegre. E ele achava maravilhoso chegar em casa. Cada um tem a sua forma de agradar. Porque cada um, você não pode exigir de um o que ele não tem para dar e de outro o que ele também não tenha. E o Pedro não era muito de ficar mimimi, não.
mas as atitudes dele me mostravam o quanto ele me amava. Essa questão toda de estar ligando, de estar valorizando, chegava uma data, alguma coisa que acontecia, alguma conquista. Minha filha, vamos sair para comemorar? Que legal. Entendeu? Então, assim, era uma troca. Ele não era muito... A gente é motorista. Então, assim, essa coisa de abrir a porta do carro, essa coisa assim, ele era muito a mente, muito rápida. Mas eu sabia que isso aí não era defeito. E outra, qual é o mundo que você foi criado? Qual é a tua visão de mundo? Exatamente. Então, você tem que buscar no outro as qualidades e valorizar as qualidades, em vez de enxergar os defeitos. É isso, Fred não abre a porta para mim. Muitas vezes ele nem destranca a porta, eu tenho que pedir para ele destrancar para eu ainda entrar. brincava, é para eu ir mesmo? Quando às vezes no fim de semana sem o motorista. É muito engraçado. E aí você leva na brincadeira, sabe? Isso. Mas o Fred tem, e sinto que pelo seu depoimento Pedro também tinha, ele não tem estrutural na cabeça dele que eu sou diferente dele. Entendeu? Nós somos parceiros iguais, com as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos e deveres, né? Então, a gente tem hoje uma filha, a gente cria essa filha dessa maneira, assim. Fred fica muito mais com a Alice do que eu. Eu tenho muitos mais compromissos externos do que ele. Aí poderia ser um homem ciumento. Agora você não chega... O Pedro, tinha dia que eu raramente eu almoçava em casa. Ele não tinha nenhum problema, priorizava. E o dia que às vezes eu não podia, que estava tranquilo, chegava mais cedo, vamos lanchar, vamos sair. É isso, tá você bem. Saber administrar o seu tempo. Isso também no meu método eu falo muito sobre isso. Entendeu? É necessário, porque senão você não vai viver com ninguém. Exato. E aí do Inova Mulheres? E aí eu vim, primeiro lá no meu momento executiva, eu só trabalhava com homem. E eu era aquela gerente que queria equipe masculina, porque não dava conta do mimimi das mulheres. Que vergonha que eu tenho disso. Mas eu já passei por essa fase. Michele, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu também passei, mas o que acontece? A falta da habilidade, por quê? Nós ainda não entendíamos algumas coisas. Hoje eu tenho uma equipe de mulheres, um time de mulheres que dá um show melhor. Nós fazemos na Viçosa aquele evento, o Pentecostes. Chega a quase 1 milhão de pessoas. E eu tenho uma que trabalha nessa organização do evento junto com um outro homem também, tem mulheres e outros. Inclusive, ela aliás, eu acho que ela até, nesse ponto, ela tem o papel ela se sobressai não em como é que se diz, em poder ou... Não, ela em habilidade, vamos colocar assim. Mas nesse dia, ele mesmo me contando, quando ele viu, o negócio apertou, que são muitas lojas, deu lanche, que lá vem a Gilmara com uma bandeja de pastel desse tamanho no ombro, porque não deu tempo de esperar o carrinho ir buscar. E ela atravessou aquele tanto de gente e não deixou faltar o pastel. Então, coisas que você imagina que era um homem que tinha que... manda fulano buscar, ela vai. E aí a gente foi desmistificando isso e vendo que era o quê? Uma boa liderança, um treinamento... Essa mulher que está escondida, que está tímida, exatamente, porque por alguma razão ela foi colocada de lado, como a gente falou agora há pouco, porque só os homens iam para o palco. Puxa essa mulher que você vai ver os talentos que você descobre. Exatamente. Eu fui... Perdão. Com muitas lideranças masculinas. E eu lembro, eu nunca esqueço, eu tinha um gerente que foi muito bom para mim, minha carreira, me preparou muito, mas eu tive uma passagem com ele em que ele virou para mim me dando feedback, aquela coisa do feedback periódico e tal, aquela avaliação, ele falou, Michele, você precisa impor sua voz, impostar a voz, né, que falava, você precisa falar um pouco mais firme, mais grosso. Talvez até um pouco mais agressivo, né? Mais masculino. Mais masculino, para não dizer a palavra, exatamente, né? Exatamente. O machismo velado que eu tenho dito. É estrutural, eles nem percebem. Não é nem por mal. Não é, exato. É onde você tem que aprender a ver, que às vezes não é por mal, é como ele consegue expor. Então você tem que, como é que fala, desmistificar tudo isso e procurar na essência. O que ele está querendo me dizer realmente? Eu não percebia que eu tinha atitudes machistas. Eu, Michele, mulher forte,
Mas é. Mas o que aconteceu? Eu fui criada por um pai que ele era machista e me protegeu muito e não queria que eu sofresse na rua. Então ele me criou uma mulher forte, uma mulher que bate na mesa. Outro dia, num outro podcast, eu falei exatamente sobre isso. Meu pai me criou como um homenzinho. Inclusive, ele disse, você não fica bem de vestido, minha filha. Eu fui usar vestido depois de terapia, depois de muitos anos. Até falei isso também outro dia num podcast. Então, o que acontece? Ele fez isso por mal? Não. É o mundo, é a visão de mundo dele. Exato. E foi ótimo. Porque hoje eu consigo equilibrar os dois lados. Exatamente. Então é maravilhoso. E o Inova Mulher. Tô chegando nele. Tô curiosíssima, que é inédito, né, esse movimento. É muito. Evento, movimento. É tão importante, porque eu não percebia o quanto eu era machista. E eu precisei sofrer um assédio moral machista de uma mulher, da minha grande mentora, que foi minha diretora, e ela foi extremamente machista comigo. E eu não concebia aquilo, eu fiquei vários meses muito chateada, triste, aquilo me impactou de uma forma que eu acho que foi, inclusive, a gota d'água para eu querer sair da CLT e virar empreendedora. Para fazer a transição, para você ver, né? Eu precisava daquele chute na bunda. Tem hora que a gente precisa para chacoalhado. Mas isso ficou muito guardado no meu coração. Eu sofri uma com a mágoa, angústia, né? Pois é. E depois, logo depois... O que atrasa a percepção é a emoção contrária, negativa que está. Se você consegue trabalhar isso, você consegue enxergar melhor e alcançar mais rápido sua oportunidade, seu objetivo. Eu tive, aí mudando ainda de carreira, eu fiz uma entrevista e eu fui reprovada porque eu era mulher em idade reprodutiva. E eu fui reprovada por uma mulher grávida. Então, isso tudo ficou aqui comigo. E eu fiquei... E aí, o que aconteceu nesse momento, assim, agora, e 10 anos, quase 10 anos depois de tudo isso, pós-pandemia, uma empresária sobrevivente, o meu negócio foi extremamente impactado pela pandemia e até hoje a gente ainda está levantando. Eu digo que eu ainda estou de joelho, eu ainda não estou em pé no pós-pandemia, mesmo a pandemia já está no passado. A gente, do ano retrasado para cá, eu comecei a ter, de 2022, com a organização do Arena Noivas, que é o mercado de eventos, é um mercado 80% feminino, mais de 50% informal. Olha. E aí a gente vê, por que informal? Porque a maior parte das empresárias empreendedoras em eventos, que são mulheres, vieram por necessidade, são as chefes das suas famílias. A grande maioria da mulher hoje não empreende por opção, por habilidades, porque não, é por necessidade. Só que dessa necessidade nascem grandes mulheres, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes profissionais liberais. Exatamente. E aí, isso tudo, junto com essa minha experiência pessoal e vendo esse cenário todo, eu, sem querer, levantei a bandeira do empreendedorismo feminino. Eu, estava numa reunião com a Rose Rainha, lá no Sebrae, e o meu grande sócio, Eduardo Moreira, é um grande parceiro, um grande incentivador, que eu admiro muito. Temos que entrevistá-lo, um homem que trabalha assim, com a mulher, tem essa visão aberta, é fantástico. Precisa. Ele me incentiva muito. Ele é o cara que fala, vai, Michele, faz o Arena Noivas, eu vou dar um jeito. E eu tenho total liberdade, ele entende todos os meus pontos, eu admiro ele demais. E foi ele que, na mesa aqui com a Rose Rainha, eu falando, porque o mercado é muito informal, a mulher é muito presente, a gente precisa apoiar com isso. Aí a Rose virou para mim, você levanta essa bandeira do empreendedorismo feminino? Aí o Eduardo, levanta. Meu marido era desse jeito. Quando eu olhava, ele já tinha respondido por mim. Menina, tinha hora que eu dizia, gente... Eu entrei na associação comercial
Minha filha, ele me ligou, o Kleber Pires, era o Kleber Pires que era o presidente, ele vai te ligar e convidando para você fazer parte da diretoria, tá? Da associação comercial. Tá? Ele vai te ligar, já passei seu tempo. Pedro, não, minha filha, você tem que entrar, você é uma mulher empresária, você tem que estar lá dentro, precisa de mulheres lá dentro. Falei, Pedro, eu nunca participei disso. Não, minha filha, não tem problema nenhum, ele vai te ligar e você aceite, tá? Que bom, ele te deu esse empurrãozinho. Foi, hoje eu faço parte da vice-presidência, né, com o Fernando Brites, também outra pessoa maravilhosa também. Que bom, porque a gente precisa ter mulheres com essa visão lá. E o Inova saiu dessa reunião, não? Então, o Inova já é um evento que esse ano foi sua 4ª edição. Olha! O Inova Summit. E esse ano, do ano passado, dessa reunião e de várias conversas que a gente teve sobre como a gente precisava valorizar o empreendedorismo feminino no meio do empreendedorismo, que o empreendedorismo, que a inovação dentro do empreendedorismo tem camadas diferentes, e se a gente dá o zoom ali no empreendedorismo feminino, a inovação vem desde você conseguir formalizar a atuação dessa empresa. A gente viu que o Inova Summit podia ser uma grande ferramenta para isso. Que maravilha. Para dar esse zoom. E aí, ano passado, consegui... o Eduardo me deu um pedacinho do palco. E eu fiz um super painel com 8 níveis. E a gente fechou com chave de ouro o Inova do ano passado. E aí, esse ano, briguei, e tive que defender para muita gente. A gente teve uma ala que se chamou Inova Mulher. Que coisa espetacular. A gente teve um palco e com várias palestras, vários painéis e muitas mulheres importantes em Brasília. E uma ala com mais de 200 pessoas envolvidas. Foram 60 empresárias expondo o seu trabalho. E a geração de renda, trabalho, que era o meu primeiro propósito, aliás, primeiro e único, as coisas vêm por acréscimo, é alcançar essas mulheres, você pode, vem com... Precisa, outras são mais ousadas, tipo as Michelles da vida, mas umas que você precisa dar o suporte. Muita gente pegou no meu braço. Pega, mas você tem gente que não tem, é o perfil mesmo. Uhum. Ou até tem e está ali um pouquinho escondido. Mas a gente pode ajudar essas mulheres todas a se libertar, essas mulheres todas a se libertarem. Exatamente. Você quer saber o que liberta uma mulher? Dinheiro no bolso. Uma mulher com dinheiro no bolso aguenta vai aguentar um assédio moral, um assédio físico, como é que se diz? Uma violência doméstica, ela não vai. A mulher com dinheiro no doméstico, ela não vai. A mulher com dinheiro no bolso, ela não aguenta desaforo, ela pega a bolsa dela e vai embora. Entendeu? É isso que eu quero, ajudar as pessoas, as mulheres, colocarem dinheiro no bolso, porque o que liberta não é só o fator dinheiro, mas o dinheiro é a consequência. Mas essa mulher que nasce, que se começa a se enxergar, a se assumir, a se conhecer melhor, ela se desenvolve. Na hora que ela desenvolve, o dinheiro vem para o bolso, óbvio. Isso é para todo mundo, né? Mas eu digo a mulher porque nós estamos falando em mulheres aqui. Eu nunca falei assim tão diretamente, mas em todas as conversas sobre Nova Mulher, o que eu sempre defendi foi: eu não quero mais falar de jornada tripla, de conciliar a vida de mãe e empresária e trabalho. Isso é um capítulo passado. A gente já falou muito sobre isso. A gente já tem muitas experiências, ferramentas. A gente fala muito sobre autoconhecimento. E aí é isso. A gente agora precisa falar sobre ferramentas. Exato, como é fazer acontecer. A gente vai apoiar empreendedores femininos de fato. Esse é o meu propósito. Chega de falar de balela. Não, é assim, assado, vai por aqui. Inclusive, nós estamos montando agora um trabalho de mentoria e de conselho para mulheres, né? Excelente. E aí nós vamos ter esse trabalho para alcançar essas... E vai ser individual, eu vou fazer grupos de no máximo 10, 12 pessoas.
Porque não adianta eu querer encher. Palestra é uma coisa, curso é outra. Mas esse tipo de trabalho tem que ser muito pontual. Né? Porque senão você não faz nenhuma coisa nem outra. Exato. E aí o Inova Mulher aconteceu e hoje está de vento em popa. E aí esse ano já teve? A gente teve esse ano, em junho, já está confirmado para o ano que vem. Ai, que bênção, que maravilha. Eu tenho até, inclusive, reuniões essa semana sobre o tema. Porque em novembro a gente tem o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Ah, em novembro? 19 de novembro. E a gente não pode deixar de fazer Vou até colocar alguma aqui. ação em linha com esse nosso propósito de apoiar, fazer acontecer. Né? Então vem novidades de Nova Mulher ainda esse ano. Que coisa boa. Estamos trabalhando nisso. Fico muito feliz. Sim, Nossa. vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um barulho. Gente. Vamos fazer um barulho. E ano que vem, Nova Mulher, muito mais imponente. Cada ano vai ser mais, você sabe por quê? Porque eu ia até te falar sobre isso. A gente falou alguma coisa sobre a mentalidade que mudou do empreendedorismo, só que a mentalidade da mulher está mudando. Só que nós temos, com esse trabalho que a gente já viveu e já sabe, moldar para não crescer um trabalho mal orientado, né? E a mulher tem que entender que a criança, a menina, a moça, que ela tem um papel determinante. E ela com esse papel, que é a mulher que determina. Meu pai dizia, a mulher tem maternidade que o homem não tem. A mulher foi embora, o pai foi embora, cai as paredes. A mulher vai embora, cai a casa inteira. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande e não tem como transferir. Então, saber usar essa habilidade, juntar tudo isso de uma maneira suave e leve. Tem como, gente? Tem como, porque eu consegui. Há muito tempo vivi a culpa, a angústia, a luta com menina. Não precisa, isso vai tudo do seu arcabouço de informações e da sua base. Juntando isso aí, o céu é o limite. Michele, foi maravilhoso. Queria ficar mais horas e horas. Eu acho que esse foi o maior que eu já fiz. Foi muito bom. Mas a gente vai marcar outro, inclusive, se a gente precisar de organizar alguma coisa sobre o empreendedorismo feminino, nós vamos marcar outros. Falar para você, mulher, homens também podem ouvir, mas é para você, mulher. Nós vamos fazer um evento que vai fazer um barulho, se Deus quiser. E vamos trazer a mulherada toda para esse movimento. Muito obrigada, viu? Muito bom estar com você. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você tem feito. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. Obrigada por também. Estar aqui. E as suas redes sociais? Coisa a gente nem viu. E as redes sociais? Quais são? Como é onde é que a gente te encontra, Michele? Michele Sintra, Michele.Sintra, N no final, N de nada. Sintran. Sintran, isso. Então, o N de nada no final. Sintra com N de nada no final. Que é o meu Naves, é o meu nome de solteira e é o nome do meu pai, é o nome que eu não largo, mas o meu nome hoje, meu nome mais conhecido é Michele Sintra. Então, no Instagram, o meu pessoal, lá eu tenho todas as minhas outras redes, mas a gente tem a Rose Bueno Móveis, @Rose Bueno Móveis, que é a empresa de aluguel de imobiliário para eventos. A gente tem a Tami, que é a minha produtora. Tami, eu vi alguma coisa. Isso, a Tami Produções, ela nasceu desses grandes eventos que eu venho produzindo aí desde 2022. Que coisa então, eu acabei me transformando numa produtora de eventos. Você virou uma multi-empresária. Muito bem. Perfeito. Amei. Obrigada. Que bom. Então, repetindo, Michele Sintra com N no final. Michele.Sintra com N no final. Para o seu Instagram. Lá eu tenho aí lá encontra tudo. Isso. E eu, Patrícia Calmon, BSB, no nosso canal do YouTube, participe. Tem muita coisa boa aqui para a gente debater no nosso canal. E também no Instagram, @Patrícia Calmon, BSB. Sempre o BSB no final. Muito obrigada a todos